Olá pessoal, hoje é dia de mais uma gota de reflexão. Hoje é terça-feira de carnaval e eu estou aqui no Parque do Povo, nessa área linda, maravilhosa, embaixo de uma sombra aqui. E eu queria dividir com vocês hoje uma fala que a gente tem no livro do Viktor Frankl, onde ele divide, na verdade, dois grandes grupos de pessoas. E eu queria mostrar para você com qual dos dois grupos você se identifica mais. É evidente que a vida não é assim tão simples, não são só esses dois grupos, mas ele realmente conseguiu dar uma identidade a dois grandes grupos de pessoas que diferenciam um pouco uma da outra por um pequeno detalhe. Aí ele fala sobre o reativo. Você se encaixa mais nesse grupo? O reativo é aquele que tem uma vida mais levada pela própria circunstância da vida, pelos seus sentimentos do dia a dia. É aquela pessoa que bateu, levou, ela responde de maneira muito rápida, ela não dá time para a resposta, ela recebe o estímulo e responde imediatamente. Ele conta até uma historinha de uma pessoa que estava no carro, numa estradinha de terra, e ele estava estrada sinuosa, às vezes ele virava para a direita, às vezes virava para a esquerda, e numa dessas curvas ele quase bate o carro com outro que vem em sentido contrário, e do lado no carro oposto ao dele, uma pessoa quase sai para fora e grita para ele: porco! Ele fica desesperado, responde, fala um monte de besteira, sai xingando, e mais adiante um pouquinho, menos de 20 metros, ele atropela e mata um porco. Ou seja, uma pessoa tentando mostrar para ele que tinha alguma coisa lá, mas a resposta dele é muito rápida, muito imediata. Ele de imediato xingou e ofendeu a pessoa que disse porco. A pessoa não disse porco para ele, a pessoa disse porco para avisar que tinha alguma coisa na estrada, para que ele tivesse cuidado. E o indivíduo proativo é aquele indivíduo que vive e consegue responder respostas com um tempo entre o estímulo e a resposta. Ou seja, ele consegue devolver a resposta sempre um pouco mais inteligente. Ele pensa um pouco antes. Tudo isso é fração de segundo, mas ele consegue fazer dessa maneira. Ele tem um estilo que não responde de imediato a nada. Ele aprende aos poucos a responder com um certo tempo de resposta. Isso leva a que ele dê respostas mais positivas, mais responsáveis. Se você pegar a palavra responsabilidade, é responsabilidade, é resposta com habilidade, ou seja, responder com habilidade. Isso é ser proativo, é viver não segundo as circunstâncias, mas segundo os seus valores pessoais, né? Desenvolvendo aos poucos a sua autoconsciência, desenvolvendo aos poucos a sua autoestrutura, autoafirmação, desenvolvendo aos poucos, né, esse equilíbrio do seu nível de consciência. Essa pessoa tem uma fala mais lenta, essa pessoa tem uma resposta um pouco diminuída, mas ela responde com mais sabedoria. Eu não sei qual é o grupo que você se encaixa melhor. Hoje, às vezes, você está num, amanhã você se sente no outro. É possível a gente perceber isso. E eu diria para você, conduza e caminhe sua vida na direção desse grupo proativo. Você vai viver uma vida um pouco mais em paz e um pouquinho mais tranquila. Não sei como é que você tem levado a sua, mas hoje eu fico por aqui. Tudo de bom para você, a semana que vem a gente volta. Pense nisso, ok? Um abraço.